Nessa passagem no livro de Números diz que para cada um dia de incredulidade, 40 dias espiando a terra, eles tiveram quantos anos de consequência? 1 ano de consequência. 40 dias de incredulidade, 40 anos caminhando no deserto. Olha por que eu não tenho tempo a perder. Repita isso comigo, por favor. Respaldo. De novo, respaldo. Guardou a frase? A palavra? Vamos lá. Meditando no livro de Jeremias, no capítulo 1, o livro de Jeremias é um livro muito rico. Nos foram deixados vários e vários exemplos de postura, daquilo que nós devemos, daquilo que nós não devemos fazer. Mas, desde o capítulo 1, informações preciosas nos foram deixadas. Nesse primeiro capítulo diz que o Senhor escolheu Jeremias desde antes do seu nascimento. O Senhor o escolheu como profeta para falar às nações. E quando o Senhor revelou isso ao profeta Jeremias, ele disse assim: e hoje lhes dou autoridade para arrancar, para destruir, para edificar, para construir. Eu te dou autoridade para fazer o que for necessário, em outras palavras. Quando o Senhor disse isso a Jeremias, de imediato, a reação dele não foi uma reação de fé. Porque ele disse: Senhor, mas eu sou jovem demais, eu não posso ocupar essa posição, eu não posso realizar tais feitos que o Senhor acabou de dizer. E o Senhor disse: não diga isso, não diga que você é jovem demais, eu o escolhi, eu lhe mostrarei o caminho, eu vou lhe ensinar tudo aquilo que você deverá dizer. Chegou o momento que o Senhor chegou a dizer o seguinte para Jeremias: e não tenha medo, porque se você tiver medo, eu te farei parecer muito mais medroso na frente de todos os povos. Por que o Senhor fez essa colocação? Mais extrema, mais agressiva. Porque Jeremias estava respaldado. O que seria respaldo? Respaldo seria um apoio, uma garantia. Olhando do ponto de vista da atuação policial, os policiais, eles podem se aproximar de nós e pedir o documento de um carro, documento pessoal. Se eles julgarem necessário, eles podem nos revistar, sim ou não? Por quê? A lei respalda essa conduta. Pelo fato da lei respaldar essa conduta, não existe timidez, não existe insegurança, não existe não sei se faço ou não faço, se me posiciono ou não me posiciono.
Eles simplesmente chegam, fazem, pedem. Qualquer pessoa pode entrar na tua casa na hora que bem entender. Ela pode arrombar a tua porta, deitar na sua cama, mexer nas tuas coisas, pegar aquilo que é teu a hora que ela bem entender. Por que não? Porque a lei dá esse respaldo, dá essa força, dá essa garantia, essa certeza. Quando o Senhor nos chama e nos envia, Ele nos respalda. O respaldo nada mais é do que literalmente eu ter a força que for necessária para fazer o que for preciso, independente da circunstância. Bata no seu peito e diga assim: eu estou respaldado por Deus. De novo, eu estou respaldado por Deus. Por que o Senhor não aceitou aquele posicionamento de Jeremias? Porque primeiro ele disse: fui eu que escolhi. Então, com todas as suas dificuldades, limitações, foi eu que te escolhi. Eu estou consciente de absolutamente tudo. Quando o Senhor nos envia para algo, quando Ele nos chama para algo, é muito fácil a carne querer falar mais alto, a incredulidade querer falar mais alto. Mas Senhor, eu não tenho a estrutura. Senhor, eu não tenho a família. Senhor, eu não tenho os recursos. Senhor, eu não tenho a experiência. Senhor, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Melhor do que você, melhor do que eu, Deus realmente sabe o que nós podemos ou não podemos. O Senhor disse assim: eu lhe mostrarei o que você deve fazer. O que provoca muita segurança em muitas pessoas é a falta do entendimento de que durante a caminhada o Senhor vai nos conduzir. Muitos ficam receosos em dar alguns passos de fé, alguns passos mais ousados. Muitos ficam mais receosos em se arriscar em algumas coisas, porque se pegam pensando: mas e quando eu chegar naquele determinado momento, o que eu vou fazer? Entenda que Deus, Ele revela as informações de acordo com a necessidade. Para este momento, são essas informações que você terá. No outro momento, o Senhor vai revelar outras informações. Numa outra fase, outras informações. Então você não tem o que temer. O receio de Jeremias era ter que dizer, falar com determinadas pessoas e talvez não saber o que dizer. Mas o Senhor disse: eu colocarei as minhas palavras na sua boca. Eu vou te ensinar o que você deve dizer. Todas as vezes que eu entendo que eu estou respaldado, que o Senhor Ele vai me mostrar, Ele vai me ensinar, Ele vai providenciar, Ele vai abrir as portas, Ele vai enviar as pessoas ao longo da caminhada, eu começo a caminhar literalmente com outro nível de segurança, com outro nível de fé, com outro nível de ousadia. No livro de Marcos, conta a história de um milagre que eu acho muito impactante, que é a da cura de um paralítico. Esse paralítico, por sua vez, ele teve um privilégio que nem todos nós temos. Ele pôde ser carregado por 4 pessoas. Ele tinha apoio. Ele tinha ajuda. Quando aqueles homens descobriram que o Senhor estava em um determinado lugar, eles tiveram a fé para pegar o paralítico e levá-lo até a casa onde o Senhor estava. Quando eles chegaram lá, a casa estava lotada, pessoas na porta, ao derredor, então não tinha como entrar. Qual é a postura comum?
de uma pessoa que não está decidida? Ah, eu vi que não dá, tchau, tchau, eu vou embora. Qual é a atitude que cerca a grande parte das pessoas? Não deu certo, estou desistindo. Eu vi que tem vários impedimentos, então para mim isso é motivo justo, suficiente, para desistir de lutar por aquilo que eu mais desejo. Qual que é o espírito diferente? Atitude diferenciada. Não importa o que existe diante dos meus olhos, eu não vou parar. Não tem entrada, eu vou criar uma entrada. Não deu certo aqui, eu vou achar um outro caminho, eu vou tentar de novo, eu vou fazer de novo, eu vou lutar de novo, eu vou orar de novo, mas eu vou viver o sobrenatural. A grande maioria, quando choca com aquela imagem de que não tem uma entrada, não tem o que possa ser feito, acaba abrindo mão, muitas vezes, de um futuro melhor, de uma realidade diferente, acabam abrindo mão de promoções. Entenda que o Senhor, Ele está disponível para todos, mas em nenhum momento o Senhor disse que esse acesso a Ele seria fácil, esse acesso a uma grande vida seria fácil, esse acesso a uma transformação completa seria fácil. Não. O desafio desses 4 homens que carregavam esse paralítico era atravessar aquela multidão. A multidão, ela pode ter vários nomes no nosso dia a dia. A multidão, ela pode ser emoções, sentimentos. A multidão pode representar afrontas, inveja alheia. A multidão pode representar uma dificuldade profissional, uma dificuldade familiar. Cada um de nós, até alcançarmos a mudança que nós desejamos, em algum momento vamos ter que passar por algum tipo de multidão. Se a multidão te para, você não chega até o Senhor. Se as emoções te param, você não chega até o Senhor. Se os desafios do dia a dia te param, você não chega ao Senhor. Se as batalhas da rotina, as batalhas profissionais, familiares, as batalhas na área da saúde te param, nós não temos acesso ao Senhor. Então nós precisamos de uma disposição fora do comum, fora do normal, para que consigamos ter acesso a lugares que a grande maioria não conseguiria. Quantas pessoas naquele dia subiram no telhado para ter acesso até o Senhor Jesus? Somente esses 4. Por que somente esses 4? Primeiro, eu aprendi que, infelizmente, é a grande minoria que se posiciona do jeito certo. Infelizmente, é a grande minoria que continua acreditando, independente daquilo que estiver diante dos olhos dessa pessoa. Grande parte das pessoas cogita voltar para casa do mesmo jeito. Ou melhor, grande parte das pessoas volta para casa do mesmo jeito. Mas o nosso posicionamento diariamente deve ser outro completamente diferente. Eu não vou voltar para casa do mesmo jeito. Eu não vou terminar esse dia da mesma forma. Eu não vou terminar este propósito com os mesmos problemas, com as mesmas lutas, com as mesmas batalhas. Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. Na tradução NVT diz assim: ela nos dá, repita comigo por favor, convicção. Quando você tem essa convicção, você se torna imparável. E quando eu digo convicção, não estou falando de uma certeza forte simplesmente, porque eu acredito que o que realmente atrasa as pessoas não são as dúvidas, mas sim as convicções erradas. As convicções de que tal vida não é para mim, tais resultados não servem para mim, tal casamento não é para mim, tal tipo de testemunho, realização, milagre ou vitória não é para mim.
Entenda que quando nós falamos sobre a conquista da terra prometida, a terra prometida era para todos. Vamos juntos, repita isso comigo, por favor. A terra prometida, mais forte, a terra prometida era para todos, mas a conquista dela era para todos aqueles que crerem. Existem estudos que dizem que o povo que saiu de dentro do Egito, era mais ou menos um número de 2 milhões a 3 milhões de pessoas. O Senhor tinha a terra prometida para todos eles, mas só tomou posse aqueles que tiveram convicção de que de fato era para eles. No processo da conquista, Moisés ele enviou 12 líderes, 12 espias, 12 homens para analisar todo o contexto da terra. Como era o tipo de solo, se o povo que estava lá era um povo forte, se era um povo numeroso, qual era o tipo de fruto que a terra forneceria. Aqueles homens passaram 40 dias espiando toda a terra, analisando toda a terra. Eles passaram 40 dias provando, analisando, enxergando. E perceba que todos foram para os mesmos lugares, mas cada um recebeu a informação de uma forma diferente. Lucas 11:34 diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz, e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha em você. A nossa visão define qual será a nossa reação diante de tudo aquilo que está na nossa frente. Perceba uma coisa: 12 pessoas olharam, analisaram, comprovaram, experimentaram, respiraram, pisaram naquela terra. Na hora de voltar para prestar o relatório, 10 deram um relatório negativo, somente 2 pessoas deram um relatório digno de confiança. 10 deles disseram: a terra de fato é maravilhosa. Trouxeram consigo, quem gosta de uvas aqui? Eu não gosto. Mas imagine você, 2 homens tendo que carregar um cacho de uvas tão grande, tão pesado, que um homem não conseguiria carregar. Para quem gosta de uva, ó, um belo de um banquete. Porque eu imagino que não é simplesmente o cacho era grande. Eu acredito que as uvas deviam ser mutantes, muito grandes. 2 deles disseram: a terra é maravilhosa, é certo que nós vamos conquistá-la. 10 disseram: a terra é boa, mas tem gigantes, e se nós formos lá, a terra vai devorar cada um de nós. Eu me lembro de uma história que eu ouvi ela uma única vez e eu nunca me esqueci, que exemplifica o que eu estou falando agora. Um empresário no ramo de sapato, ele estava decidido a expandir a sua empresa. Ele queria levar a empresa dele para um outro nível, para um outro lugar. Ele já tinha se estabelecido numa cidade, onde naquele lugar o negócio estava indo de vento em popa, vendendo, prosperando, crescendo. Ele chamou um de seus funcionários e disse: vai até determinada cidade, eu estou interessado em abrir um negócio novo lá. Observe, analise e traga o retorno para mim. Ele foi, analisou, ele passou uns 2 ou 3 dias olhando para toda a cidade, pessoa por pessoa.
E ele descobriu que ninguém na cidade usava sapato. E ele foi trazer o relatório, foi dar o retorno ao seu senhor. E ele disse: senhor, esquece, cancela esse projeto, cancela, deixa isso quieto. Investir dinheiro lá é jogar tempo fora, é literalmente desperdiçar aquilo que nós temos de precioso, não faça. E o dono da empresa disse: mas por quê? Ele disse: ninguém usa sapato lá. E aí o dono da empresa ficou pensativo, ele chamou uma segunda pessoa. Ele disse: vai até a cidade tal, faça isso, 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 isso. Deu exatamente as mesmas informações. Quando ele chegou lá, de cara, ele não precisou ficar 1, 2, 3 dias. Quando ele viu aquilo, ele já pegou o celular e falou: ô chefe, vem para cá agora, vamos abrir a empresa agora, nós vamos arrebentar de ganhar dinheiro, vai dar tudo certo, vai ser um sucesso, é impossível dar errado. E aí o chefe falou: por quê? Ele falou: ninguém usa sapato, nós vamos vender para todo mundo. Então perceba que da mesma situação, tiveram pontos de vista completamente diferentes. Um focou na coisa errada, o outro focou na coisa certa. Diante da nossa visão, muitas vezes aquilo que já estava encaminhado, aquilo que já tinha sido planejado e projetado pelo Senhor, Deus já tinha tocado os corações, Ele já tinha preparado absolutamente tudo, era simplesmente eu ir tomar posse, eu dar os meus passos de fé, eu agir com ousadia e o Senhor iria me justificar, mas por conta do meu foco errado, eu acabo jogando para o alto aquilo que tinha tudo para ser a melhor fase da minha vida. E olha como que são as coisas. Nessa passagem no livro de Números diz que para cada um dia de incredulidade, 40 dias espia na terra, eles tiveram quantos anos de consequência? 1 ano de consequência. 40 dias de incredulidade, 40 anos caminhando no deserto. Olha por que eu não tenho tempo a perder. Muitas vezes eu fico com aquele pensamento de que se hoje der errado, eu ainda tenho amanhã. Se hoje der errado, eu tenho amanhã. E sempre o amanhã, é sempre o amanhã, sempre o amanhã. Entenda que toda oportunidade, toda porta, ela vem consigo um reloginho de contagem regressiva. Não existe oportunidade eterna, nem salvação é uma oportunidade eterna. Porque se você morre sem crer, sem confessar o Senhor como seu único e suficiente Salvador, acabou. Acabou. O Senhor voltou, acabou. Então muitas vezes nós vivemos a vida como se o amanhã eu tivesse o controle sobre ele. Então eu preciso agarrar ao máximo cada uma das oportunidades que estão diante de mim. Porque durante a minha caminhada, entenda que não é para você, não é para mim, mas para todos nós, o tempo todo nós seremos afrontados com vozes que vão nos induzir a retroceder. Isso pode se encaixar, por exemplo, numa questão sentimental, conjugal. O negócio está indo bem, está fluindo, e na hora de dar o próximo passo, vem aquelas vozinhas malignas. Não faça. Aí dá o passo para trás. Profissionalmente falando, eu vejo negócios que tinham tudo para estar arrebentando, e aí vem aquela vozinha: não vai dar certo, não vai dar certo, não vá porque a terra vai te devorar, não vá porque você vai perder essa batalha, não dê esse passo porque as coisas não vão caminhar da forma que você deseja, da forma que você espera. E qual deve ser o nosso posicionamento diante dessas vozes? Números 13, 30, olha o que Caleb disse. Então Caleb fez o povo, repita comigo por favor, calar-se, de novo, calar-se, perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Por que Caleb teve esse posicionamento? Porque ele se sentiu respaldado. Ele tinha certeza que se eles fossem, aconteceria exatamente como o Senhor tinha falado.
O Senhor tinha dito: vá e tome posse, porque eu já entreguei todos os inimigos, já entreguei todas as cidades, eu entreguei todo aquele lugar para vocês. Vá e tome posse. E aí vem aquelas vozinhas: não, é loucura, não faça. E ele: calem-se todos, cale a boca agora, é certo que nós venceremos. Preste bastante atenção. Se você não é rápido para calar as vozes, toda voz que entra, ela entra como uma semente. Se ela continua entrando, o que acontece com a semente? Ela cresce. Pode reparar, talvez eu esteja falando sobre a tua história. Você estava certo que você faria algo, você estava certo de que algo era para você, e veio alguém que disse assim: ó, aquela bendita vozinha que você não precisa na hora que você mais precisava de fé, vem aquela vozinha: sei não, hein? Toma cuidado. E aí a perna já dá aquela tremida, né? E aí você ouve a mesma voz, a voz vai crescendo. Aí você ouve a mesma voz, está crescendo. Aí toda aquela fé que nós tínhamos dentro de nós, acaba diminuindo, e na hora que você vê, só sobrou incredulidade lá. Por isso a voz negativa chegou, seja da tua consciência, de pessoas ao redor, cale as vozes, cale as vozes, cale as vozes rapidamente. Chega! Essas vozes malignas, elas não vão me acompanhar, eu não vou aceitar, eu vou ficar com a voz do Senhor, não com a voz do medo, não vou ficar com a voz da insegurança, eu não vou aceitar nenhum tipo de voz negativa. Números 14, 24 diz assim: mas como o meu servo Caleb tem um outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Na NVT diz assim: meu servo Caleb, no entanto, vamos juntos, levante a sua voz, teve uma atitude diferente dos demais. Uma atitude diferente dos demais. Muitas vezes o meu foco não deve nem ser em ter uma atitude diferente dos demais. Basta eu ter uma atitude diferente daquela que eu já tive lá atrás. A terra era linda, a terra era maravilhosa, era literalmente um verdadeiro sonho, e estava diante dos olhos deles. 400 anos dentro do Egito como escravos, 400 anos de vergonha, de humilhação, e aquele era um ponto de virada. O Senhor literalmente ia converter toda aquela humilhação em vergonha, em promoção, prosperidade, crescimento, abundância, uma vida inteiramente nova. No que aquele povo esbarrou? Vozes malignas, e no caso dos espias, a visão errada da coisa. Perceba que eu posso passar uma vida toda esperando. Deus, Ele me dá a oportunidade. Se a minha visão não for a certa, eu dou a resposta errada diante do meu momento de promoção. E se eu dissesse para muitos que talvez, para todos, que talvez muitos podem estar mais perto da promoção do que imaginam. Às vezes a tua terra prometida está diante de você. Só está faltando você dar os passos que forem necessários. Mas e os desafios do momento? Deus providenciará o que for necessário em cada etapa. Deus vai fazer o que for preciso em cada ocasião. Dentro do deserto, eles precisaram do maná. O maná chegou todo santo dia durante todos aqueles anos. Já parou para pensar que provisão foi essa? 40 anos no deserto, 40 anos de maná, 3 milhões de bocas para alimentar. O Senhor nos sustentou? Ah, mas e as minhas roupas? E o que eu vou fazer com as minhas roupas? Não diz nessa passagem que as roupas não envelheceram, não se rasgaram? Perceba que Deus, Ele vai provendo de acordo com a necessidade. Eles não sentiram sede, não chegou o momento que precisaram da água?
Mas eles estavam diante, não simplesmente de uma provisão, eles estavam diante da maior mudança da história de vida deles. Nenhum de vocês entrará na terra que, com mão levantada, jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto, repita comigo por favor essa palavra, exceto, de novo, exceto, Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Se coloquem de pé todos, por favor. Aquela viagem era para ter levado 11 dias, do lugar onde eles estavam até a conquista da terra prometida. Os 11 dias se transformaram em alguns anos, que no final se tornou 40 anos vagueando dentro do deserto. 40 anos em que eles já poderiam estar dentro do melhor lugar que eles poderiam imaginar. 40 anos comendo até se fartar. 40 anos em que eles poderiam estar desfrutando literalmente do melhor dessa terra. 40 anos comendo aquelas uvas grandes, saborosas, desfrutando da terra que mana leite, que mana mel. Mas tudo depende da nossa visão. Quer ver um negócio? Antes do período da pandemia, eu tive contato com profissionais da área de educação física, em que, quando os rumores chegaram, eles se desesperaram. Por quê? Academia fecha, não tem treino. Mas sempre vai ter uma pessoa que nos condena, né, com uma visão diferente, com uma mentalidade diferente. Eu me lembro de ter contato com uma pessoa que disse o seguinte: cara, é agora que eu vou ganhar dinheiro com essa história de academia. Curiosa a colocação dele, porque vai estar tudo fechado. Mas ele disse: está tudo fechado, as pessoas não vão ter o que fazer, elas vão ter mais tempo para se exercitar, seja em casa ou não. Vou começar a dar treino online, vou começar a fazer tudo online. Antes do acontecimento, só pelos rumores. Dito e feito, quem temeu, passou por poucas e boas, ou muitas e boas. Quem teve uma visão diferente da coisa, prosperou e cresceu como nunca, num tempo em que as academias estavam fechadas. Eu me lembro de vários casos, mas um específico. Tendo contato com uma pessoa, ela disse assim: cara, eu estou tão distante de tudo que eu desejo viver. Nossa, parece que eu estou tão longe da prosperidade que eu desejo alcançar, da vida que eu quero desfrutar. Nossa, está muito longe. E eu perguntei para ele: qual que é o ramo que o senhor atua? Aí ele disse: eu presto serviço para esse tipo de empresa, eu faço assim, eu faço dessa forma. E ele foi me explicando. E eu perguntei para ele assim, falei: o senhor conhece a empresa tal? Ele falou: conheço. E a empresa tal? Ele falou: também conheço. Eu falei: e a empresa tal? E ainda citei o lugar onde eu tinha visto a empresa naquele dia. Ele falou: conheço. Eu falei: se qualquer uma dessas empresas fechar uma parceria, um acordo com você, muda o teu mês, muda o teu ano ou muda a tua vida? E ele disse: nossa, muda a minha vida por completo. Porque o contrato que eu fecharia era um contrato que me renderia. Aí ele foi me explicando. Eu falei: olha como é questão de ponto de vista. Para você está distante da realidade que você deseja, do meu ponto de vista, você está a um acordo de mudar a tua vida por completo. Tudo é ponto de vista. Esses homens, eles se viram como menores. Entenda que muitas vezes, inimigos podem ser maiores do que nós? Sim ou não? E maiores do que o nosso Deus? Jamais. E aí que entra o respaldo que você precisa entender. Deus te respalda.
você tem o apoio, a garantia, aquilo que te dá segurança para fazer o que for necessário. Por exemplo, se eu não falasse, alguém aqui teria coragem de sair do lugar onde está e subir e ficar aqui nas escadas do meu lado? Não. Mas se eu falasse, Berg, vem aqui, sobe aqui e fica aqui do meu lado. Por que ele veio com tanta segurança, com tanta tranquilidade? Ele estava respaldado na minha. Por que ele pisou com tanta firmeza? Ele só me deu o sinal, e eu confirmei, e ele veio. Ele teria feito isso se ele não tivesse o respaldo? Obrigado, Berg. Deus, a palavra dele, é o respaldo que nós precisamos para nos arriscar, para falar com pessoas que, humanamente falando, talvez eu me sinta inferior a elas. O Senhor é o respaldo para que eu tenha a iniciativa de me arriscar em projetos novos. O Senhor é o respaldo que eu tenho para lutar contra os meus inimigos. O Senhor é o respaldo, é a certeza que eu tenho para fazer o que for necessário. Você está respaldado para o crescimento. Você tem respaldo para prosperar. Você tem respaldo para tomar posse da tua terra prometida. Esse povo se viu como gafanhotos diante dos inimigos. E olha como que são as coisas. Quando a insegurança é grande, eles disseram assim, nós somos gafanhotos perto deles e é assim que eles nos veem. Como que eles sabiam que eles eram vistos dessa forma pelo inimigo? O inimigo não tinha conversado com eles. Mas a insegurança é tanta, que nós acabamos criando coisas na mente. As pessoas vão dizer não, por conta da minha aparência, as pessoas não vão me dar. Quem foi que falou? Ai, mas eu não tenho isso. O Senhor não disse, vai, tome posse? E olha como é ponto de vista, né? Eles se viam como gafanhotos. O que Josué e Caleb falou? Que eles devorariam aquele povo como se fosse. De que lado que você está? Do tipo de pessoa que se vê como um gafanhoto, ou que vê os inimigos, os adversários como pão? Eu particularmente, eu adoro pão. Eu adoro comer um pão na air fryer, durinho por fora, macio por dentro. E o pão não tem autoridade sobre mim, não. Ele pode dizer, não vai me comer. Eu como. Assim são os nossos adversários diante de nós. Assim são as batalhas da vida diante de nós. Perceba que o Senhor o tempo todo, Ele está nos impulsionando, nos empurrando para o próximo nível. Nós não fazemos parte daquele povo que quando chega na casa, a casa está lotada e volta. Não. Se não foi por aqui, nós vamos dar a volta, nós vamos por cima, mas nós vamos entrar. Terra prometida, tem inimigo ali? Cogitar voltar? De jeito nenhum, eu estou numa viagem sem volta. A passagem que nós compramos no início do ano, querido, só tem ida. Não tem volta. Não tem volta. Nesse texto diz que eles procuraram um líder para levá-los de volta. De tempos em tempos, parece que o ser humano tem essa tendência a pegar um motivo que justifique a sua volta. A gente tenta criar, a gente tenta se convencer, nós vamos contando historinhas para nós mesmos. Quer ver como você não está sozinho? Quem já tentou procurar um motivo, se agarrar a algo, só para poder voltar, levanta as mãos, por favor. A começar por mim. Eu, por diversas vezes, eu me apeguei a motivos, justificativas, só para justificar, não preciso estar lá. Como não? Eu não saí do Egito à toa. O Senhor não tirou do Egito à toa. O Senhor não me tirou do Egito para eu viver no deserto, Ele me tirou do Egito para me levar para a terra prometida. Ele não me tirou do Egito para eu viver uma vida de dor, tristeza, humilhação, vergonha, não. Ele me tirou do Egito para me levar a viver a melhor vida da minha história. E eu creio que é exatamente isso
que Ele tem para cada um de nós. Eu acredito que Ele vai nos surpreender. Eu acredito que Ele vai nos justificar. Pegue o seu projeto, por favor. Com os seus olhos fechados. Você tem o respaldo para ousar. Você foi respaldado pelo Senhor para ter atitudes corajosas. Você tem o respaldo para continuar. Você tem o respaldo para ter um posicionamento diferente da grande maioria. Você tem o respaldo para prosperar. As palavras do Senhor era o respaldo que Josué e Caleb precisavam para insistir, para continuar. Todo aquele povo ouviu as mesmas coisas que Josué e Caleb. Alguns decidiram crer, outros escolheram não crer. Outros olharam para o lado difícil da coisa, outros olharam para o fator positivo, o que a terra tinha de bom para fornecer. Alguns olharam para os gigantes, poucos outros olharam com a certeza de que gigantes estavam lá, mas eles cairiam por terra, porque a vitória era certa. É certo que nós iremos conquistar aquela terra. Essas foram as palavras daqueles homens. Não tenha a menor dúvida, Deus quer te justificar. Não tenha a menor dúvida, existe um portal de oportunidades, existe uma porta incrível que foi aberta. Não tenha a menor dúvida que Deus ainda quer te favorecer. Se nós ainda falamos sobre isso, é porque a porta não se fechou. Eu acredito que Deus tem promoções para o teu povo. Eu acredito que Ele quer te levantar. Eu acredito que Ele quer mudar a tua história. Então eu gostaria que neste momento você entrasse em oração dizendo: meu Deus, eu não faço parte daquele grupo dos espias que foram incrédulos, que literalmente temeram mais as circunstâncias do que temeram ao Senhor. Eu não faço parte daquele grupo dos 10 que diante dos olhos deles existia algo incrível, mas eles estavam decididos voltar para o lugar de tristeza, humilhação, vergonha. Diga isso: voltar não é uma opção. Diga isso para você: voltar para a terra do Egito não é uma opção. Voltar para esse lugar de humilhação, vergonha, tristeza não é uma opção. Eu não vou voltar para este tempo de dor. Não, meu Deus, é certo. Eu vou avançar, eu vou progredir. Eu vou avançar, eu vou progredir. Eu vou viver esse tempo novo. Eu vou viver esse tempo de grande crescimento. Eu não vou me contentar com pouco, sendo que tem muito me aguardando. Existe uma terra farta, uma terra de abundância esperando você. Existe uma terra de grande crescimento esperando você. Existe uma vida nova. Não se apegue a justificativas, se apegue no Senhor. Não abrace as desculpas, abrace o Senhor e Ele vai te favorecer, Ele vai te honrar, Ele vai mudar a tua história, Ele vai curar o teu destino. Eu acredito que o Senhor tem coisas grandiosas preparadas para o povo do Ministério Mudança de Vida. Eu acredito que o Senhor tem um tempo de grande evolução, de grande crescimento. Então decida fazer parte do grupo daqueles que creem, decida fazer parte do grupo daqueles que acreditam. Então peça, fale: meu Deus, me ajude a mudar a minha visão, me ajude a mudar a minha visão. Meu Deus, eu não quero ter a mesma visão de tudo aquilo que eu tenho vivido. Eu quero uma renovação na minha mente, eu quero uma mudança interna. Meu Deus, eu não quero me enxergar como gafanhoto, não, muito pelo contrário, eu quero ver os meus inimigos como pão. Essa é a visão que eu quero, é a visão da fé, é a visão que me leva a ter atos ousados, é essa visão que me faz avançar, é essa visão que me faz progredir. Quando o exército de Israel esteve parado na frente de Golias, todos se viram como incapazes. Davi, ele teve um posicionamento de fé ao dizer: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou contra esse filisteu incircunciso. Não foque no tamanho do gigante. Não existe gigante maior do que o seu Deus, não existe desafio maior do que o seu Deus, não existe batalha maior do que o seu Deus. O teu Deus te respalda, Ele é a certeza de que você pode, de que Ele é com você, de que Ele vai te honrar, de que Ele vai te justificar, que Ele vai mudar a tua história, Ele vai te mostrar o caminho, Ele vai colocar
colocar as palavras na tua boca, Ele te dá autoridade, Ele derrama sobre a sua vida essa autoridade, este favor, esse poder para edificar, para arrancar, para destruir, para construir, para fazer o que for necessário. Ele te capacita neste momento. Você tem autoridade, você tem o poder, você tem a graça, você tem a unção, você tem o favor. Dentro de você existe tudo aquilo que você precisa para avançar, para você progredir. E não tenha medo, não tenha medo, não alimente o medo, não alimente as vozes negativas. Cale cada uma dessas vozes, cale antes que ela tenha poder sobre a tua vida, antes que ela domine o seu coração, a sua mente, antes que ela te faça retroceder. Não aceite que essas vozes tenham autoridade sobre você, não aceite que essas vozes tenham autonomia sobre a sua vida, não aceite. Deus é com você, Ele é por você. Caleb calou todas as vozes, então cale cada uma das vozes. Você sabe quais são as vozes que têm chegado até você? Você sabe o que tem acontecido na tua mente? O que as vozes têm falado? Não vai, não adianta, você não vai viver nada diferente do que seus pais viveram, que não é para você, por conta da tua aparência, por conta do teu intelecto, por conta da tua origem, por conta da tua família. O que você já ouviu? Quais são as vozes que você vai calar? Que você é pequeno demais, que você não pode, que você não nasceu para isso, que você não vai crescer, que você nunca vai sair do lugar. Cale cada uma dessas vozes. Fale: essas vozes não têm poder sobre a minha vida. Essas vozes não têm autonomia, não têm autoridade sobre a minha vida. Essas vozes malignas não têm poder sobre a minha vida. Sou eu que tenho poder sobre essas vozes. Eu calo elas neste momento e eu declaro: eu vou crescer, eu vou avançar, eu vou progredir, eu vou viver essa glória maior. Não se preocupe com o amanhã, porque o Senhor já está lá. Entenda que para o momento você já tem as informações que você precisa. E se mesmo assim você se sente no escuro, busque a Deus, diga a Ele: eu quero mais clareza do que eu tenho que fazer. E se mesmo assim você não tiver essa clareza maior, eu já te adianto, sabe o que o Senhor vai estar esperando de você? O primeiro passo. Muitas vezes o passo vem antes da informação. Muitas vezes o Senhor só diz: saia da tua terra. É só isso que Ele vai falar. Você só vai saber qual era a terra no decorrer da caminhada. É só isso. Olha para cá um instante, por favor. Eu precisei entender isso, eu precisei aprender. E quando eu entendi, eu aprendi, foi libertador. Sabia que o não saber das coisas faz parte do processo para o desenvolvimento da verdadeira dependência do Senhor? Porque se eu vejo tudo, eu vou confiar em tudo, menos em Deus. Muitas vezes, literalmente Deus vai permitir que você só consiga ver Ele, você não vai ver absolutamente nada. Isso faz parte do amadurecimento da nossa fé. Senhor, custe o que custar, eu continuo acreditando, eu continuo crendo. Não espere as coisas virem de outras pessoas. Não tem o mesmo posicionamento do paralítico do tanque de Betesda. O Senhor perguntou claramente, diretamente: você quer ser curado? Senhor, não tenho quem me leve ao tanque. Mas o Senhor não perguntou isso? Muitas vezes nós damos respostas para perguntas que o Senhor não fez. As respostas que nós temos dado têm atrasado o nosso processo.
O Senhor não perguntou se você é o maior ou o menor. O Senhor não te perguntou se você teve tal estrutura ou você não tem tal estrutura. O Senhor não perguntou nada disso. Ele perguntou: quer prosperar? Quer sair deste lugar? Quer mudar de vida? Quer avançar como nunca? Ai, Senhor, como que eu vou avançar? Não perguntei isso. É direto. Direto. Eu não tenho quem faça. Eu estou sozinho. Eu não tenho mais ninguém. Ninguém me ajuda. Ninguém estende as mãos. Tudo isso já deu. Não cabe mais. Que tipo de pessoa você quer ser? Um José que teve resiliência, coragem, resistiu, teve ousadia? Ou um Saul que quando ouvia determinadas músicas já se abalava por inteiro? Ninguém facilitou nada para José. Nada. Ele não foi poupado do buraco, mas ele venceu o buraco. Ele não foi poupado da prisão, mas ele venceu a prisão. Ele não foi poupado de ser vendido como escravo, mas ele venceu a escravidão. Ele não foi poupado de nada, mas ele foi forte, corajoso, ele resistiu e ele cresceu. Nunca se esqueça disso, a terra prometida é para todos, mas tomar posse é somente para aqueles que crerem. Feche os seus olhos mais uma vez. Enxergue a sua vista de um ponto de vista diferente. A sua vida de um ponto de vista diferente. Não pense que você está distante. Você está a uma definição, um milagre, uma boa notícia de viver a maior virada da tua vida. Você não é pequeno. Olha para mim mais uma vez. Você não é pequeno. É que eu não posso sair do lugar onde eu estou, porque tem uma câmera me filmando. Se eu descer vai ficar ruim para elas acompanharem. Senão eu pegaria na tua mão e diria isso para você. Ou melhor, Berg, Catarine, Mi, Rafa, pegue nas mãos de cada uma dessas pessoas, olhando nos olhos delas, e diga isso para elas: vocês não são pequenos. Você não nasceu para essa vida de dor. Você não nasceu para essa vida de humilhação. Você não nasceu para essa vida de tristeza. Diga, não fique parado em um, vai em todos e fale com muita certeza, com muita convicção. Você não é pequeno, você não é fraco. O que você ouviu de negativo ao longo da tua vida não é real. Você não nasceu para isso, preste bastante atenção. Você não nasceu para viver essa vida. Você não nasceu para viver essa vida. A senhora não nasceu para viver essa vida no nível mais baixo. Você não nasceu para viver uma vida de vergonha, de humilhação. Você nasceu para crescer, para avançar. Vocês nasceram para viver literalmente o melhor do Senhor. Você nasceu para ser uma menina poderosa. Você nasceu e não é à toa. A senhora não nasceu para viver essa vida comum. Vocês nasceram para crescer, para avançar. Vocês não nasceram, vocês não são um acidente, vocês não são obra do acaso. É esse tipo de vozes que precisa ter vida dentro de você. Não as vozes negativas, não as vozes malignas. Isso. Isso. Declare sobre a tua vida neste momento. Se os obreiros já passaram por vocês, apresente o seu propósito. Diga: meu Deus, eu vou terminar este propósito com a minha vida restaurada. Eu vou terminar este propósito com a minha vida transformada por completo. Eu vou viver essa restauração. Não importa quanto tempo as coisas estão em ruínas. A partir de agora eu vou crescer, eu vou avançar, eu vou progredir. A minha vida vai ser mudada por completo. Meu Deus, confirme cada pedido, cada sonho, cada desejo do íntimo
íntimo do coração do teu povo. Eu oro por essas mudanças, eu abençoo a tua vida, eu abençoo a obra das tuas mãos. Eu declaro que tudo que não tinha caminhado, a partir de agora vai caminhar. Levante as tuas mãos, eu declaro, você vai viver o melhor tempo da tua história. As coisas vão fluir, tudo vai fluir, os seus projetos, sonhos, tudo será confirmado pelo Senhor. Vocês viverão um tempo de grande crescimento, tudo será mudado, tudo será transformado. Eu acredito em mudanças incríveis. Eu acredito que o Senhor vai te favorecer, Ele vai te honrar, Ele vai curar o teu destino, e você vai tomar posse da tua terra prometida. Eu te abençoo, eu abençoo a obra das tuas mãos, em nome de Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em nome do Senhor Jesus.